Olá, pessoal! Meu nome é Raíza e sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Health Around the World – Saúde pelo Mundo. A conversa de hoje é com a doutora Evelyn Feitosa. Ela é a presidente da ONG Médicos do Mundo. E a gente conversou sobre diversos temas, sobre medicina de rua principalmente, e também sobre a experiência dela trabalhando em outros países com medicina humanitária. Então, vamos lá que a conversa foi muito interessante. Me chamo Evelyn, né? Eu sou atual presidente da ONG Médicos do Mundo. Estou na ONG há uns 3 anos. 3 anos e meio, fazendo a conta. 3 anos e meio. Sou coordenadora do Rio de Janeiro também. Então, sou eu que faço as ações mensais, junto com um monte de gente que me ajuda, que faz o trabalho girar, que dão realmente um sangue aqui. Fui discutidora de São Paulo durante 2 anos, né? Então, eu era médica, discutidora dos casos, depois fui para a parte organizacional. Sou ainda assistente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e atualmente eu estou aqui no Rio também, num hospital privado chamado CHN. Essa é a minha... Sou formada em medicina esportiva e fiz clínica médica também. R1, R2 e R3 de clínica médica. Aí eu queria te perguntar, né, a primeira coisa, assim, quais são, assim, as maiores dificuldades que você vê no Rio hoje que a população de rua enfrenta, né, para acessar a saúde, para ter a necessidade, né, da criação de uma ONG como essa? Tá. Eu acho, assim, a Pop Rua, ela é difícil o acesso dela a alguns locais, sabe? É difícil o acesso tanto pela vestimenta, tanto pela falta de documento, né, que eles perdem ou são roubados. Então, o acesso a alguns postos não atendem, embora deveria atender. Hospitais públicos, né, agora divididos em atendimento primário e atendimento secundário, isso não está tão claro para eles. Então, é mais uma barreira à saúde. Eu acho que a parte econômica, né, pré-pandemia já era delicada, então pós-pandemia é mais delicada ainda, né? A gente já pega esse reflexo na rua, então fica mais difícil o acesso que eles tinham a uma rede privada, agora não tem, então vai para a rede pública também, alguns postos fechados para atendimento de Covid ainda em reestruturação. Isso tudo eu acho que são barreiras recentes, barreiras bem atuais, assim, né? Que faz a gente trabalhar de uma outra forma e ir moldando de acordo com a necessidade da população. Tanto de acesso à saúde, né? Então, quando a gente vem para a rua com teste rápido, com a biomedicina, a gente vem para a rua com a farmácia, com doação de medicação, a gente vem para a rua com odonto. Então, além da medicina e da enfermagem, né? A gente vem para a rua com um amparo à saúde amplo, até... Né, até para vocês conhecerem um pouquinho como que a ONG atua. Tem a parte de direito. Então, isso tudo a gente vai moldando de acordo com a necessidade, porque isso tudo vira uma barreira que vai virando uma bola de neve a depender do tempo de rua, né? Uma rua recente é diferente de uma rua um pouco mais tardia também, sabe? Uma rua com vício é diferente de uma rua sem vício. Então, são todos esses enigmas que a gente vai tentando decifrar e tentando fazer uma ponte para poder ter um cuidado melhor a essas pessoas. Antes de continuar, os postos, então, eles deveriam atender mesmo quem não tem documentação para apresentar? Sim. Tem que ter a parte de resgate social, né, para que eles tenham acesso ao atendimento, tá? Então, isso não deveria ter uma rede de suporte social que driblasse isso daí, né, porque não tem sentido você precisar de atendimento e não ter acesso, porque você está sem o seu CPF, né? Então, e aí, fora as barreiras que tem, né? Algumas coisas do governo, você tem acesso mediante a um cadastro pela internet. A rua não tem internet, né? Então, são essas coisas que têm que ser um pouco pensadas e difundidas para poder ter o acesso a todos, né?
Com certeza. Na verdade, eu acho que é importante a gente também fazer essa diferença que você falou, né, entre o que é população de rua, o que é cracolândia, quem é usuário, quem Sim, não é, porque acho que isso muda tudo, né? Se você puder falar um pouquinho isso. sobre. A rua tem os nichos, né? A rua tem as suas divisões. A rua tem a pura calçada, né? A pura. Eu não tenho teto, perdão pelo barulho. Eu não tenho teto, né? Então eu estou na rua mesmo. A rua tem a ocupação, né? Ou seja, eu não tenho uma moradia definitiva, eu não tenho uma moradia digna, às vezes, ao acesso de uma água encanada, de uma rede de esgoto adequada, né? Dependendo da ocupação que eu tô. Muitos grupos se montam para poder ter melhorias, né? Tem uma cozinha comunitária. A rua tem quando eu tenho a Cracolândia, né? Que eu tenho um uso de drogas aproximadamente em 24 horas de uso, né? Ou seja, a maior parte do tempo. Então, é uma rua mais vulnerável ainda, tá? E tenho, né? A gente não classifica a rua, mas a gente entra no nosso nicho de atendimento, que é uma vulnerabilidade de um pouco mais de favela, né? Comunidades favelas. Isso tudo a gente acaba pegando na rua. Esses são os nichos. Isso tem, como eu falei ainda agora, né? Existe diferença de uma rua recente, né? De uma rua com pouco tempo de rua, onde eu tinha um cuidado e perdi, principalmente pela situação econômica, ou tem uma rua tardia, né? Uma rua de 10 anos de rua, 5 anos de rua, onde eu tenho uma vulnerabilidade já realmente bastante atuante no cidadão, né? Bastante atuante na sua saúde, na sua parte psicológica, né, que também entra no conceito de saúde. Isso tudo eu tenho que saber interpretar para poder saber ter uma comunicação assertiva, para poder saber o que eu vou propor de tratamento, como que eu vou fazer a rede de cuidado. Então, isso tudo eu tenho que ter na cabeça para poder fazer um atendimento adequado. E dentro dessas diferentes ruas, né, como você mencionou, quais são as maiores limitações assim no atendimento? Eu acho que a maior limitação é o uso de droga ou álcool, né? Que na minha cabeça entra também como uma droga, né? Onde a rua usa muito álcool, né? Mais do que qualquer outro entorpecente, enfim. Eu acho que se você está sob o vício, né? Você não consegue escutar, você não consegue assimilar, né, nem o que está acontecendo com você. Às vezes as pessoas estão muito machucadas, às vezes as pessoas precisam de uma continuidade de tratamento, até para voltar para a gente na próxima ação, e a gente não consegue dar data, a gente não consegue dar a medicação. Isso eu acho que, para mim, é a maior limitação, a maior barreira. As doenças psiquiátricas, elas também vêm nesse gancho, né? Só que vem em menor número. Eu acho que, para mim, a maior dificuldade é essa parte onde eu não consigo fazer uma comunicação, não consigo fazer um cuidado, né? Passar para a pessoa o que ela precisa, por mais mínima que seja a orientação. Eu acho que essa é a grande barreira. E quando a gente está falando de usuários de droga, muita gente fala em internação compulsória. O que você Não, falaria? a internação compulsória, eu acho que não funciona. Não funciona, porque existe, né, uma política de redução de danos, que a gente tem que respeitar a individualidade da pessoa, que a gente tem que respeitar o que a pessoa traz na sua bagagem, né, de vida, as limitações, o livre-arbítrio, né? A gente entende que em certos momentos extremos há um risco iminente de vida. Isso aí é uma outra história que tem que ser compartilhada de uma forma multidisciplinar. Mas como a internação compulsória tem sido propagada por aí, não é desse jeito que a gente consegue resgatar um indivíduo, tratar um indivíduo. É algo muito mais complexo do que você colocar ele num local que, em certas vezes, não está preparado para poder dar o seguimento a essa pessoa, né? Eu tenho que ter uma rede multidisciplinar para poder dar o suporte psicológico, psiquiátrico, social, econômico, salutar, para que essa pessoa volte como uma pessoa,
né, indignidade de todos esses aspectos que eu acabei de falar. Compulsoriamente, se a pessoa não quer, você não consegue atingir dessa forma, né? Não consegue. Então, acho que não é por este caminho, né? Existem outros caminhos mais fáceis da gente conseguir e mais assertivos da gente conseguir trazer esse cidadão para o convívio social. Eu acho que a política de redução de danos é algo que todo mundo precisa conhecer, todo mundo precisa debater e colocá-la mais em prática, sabe? Você pode falar um pouquinho mais, então, que não prevê a interrupção total, né, do uso da droga? Exatamente. A política de redução de danos, ela começou lá na década de 80, né, como pro HIV, né? E aí a gente vinha muito associado à droga e a gente transforma ela em vários aspectos. A gente transforma ela e vai se adequando, onde o ponto principal é o respeito ao indivíduo, né, as limitações do indivíduo. Então, há um respeito do que ele quer, do que ele consegue, né? Tem que ser algo que você deixe a porta aberta para um retorno, uma continuidade, né? Onde você traça com ele objetivos, estratégias de ganho, como se fosse numa escadinha, né? Onde você traça os objetivos a serem alcançados, de acordo com a limitação da pessoa, a aceitação da pessoa. Então, é muito, muito singular aquilo ali, né, a abordagem. Mas isso, sim, é uma forma muito mais assertiva, né, muito mais muito mais fácil de se ganhar as coisas ao longo prazo e mais concretas do que a gente impor um modo de receita de bolo para todo mundo, né? Porque o uso da droga é muito individual, né? O porquê que está ali, né? O porquê que levou. Então, são estratégias muito particulares, né? Então, isso é o respeito ao cidadão, empoderamento ao cidadão, que a gente tem que entender e construir junto com ele os objetivos para frente. Sim, com certeza, com respeito a cada um. Exato, a limitação de cada um, ao que cada um vai conseguir, no tempo de cada um, né? Mas para isso, como eu falei, eu preciso ter um serviço que caminhe nesse pensamento, caminhe nessa marcha, né? Porque, como eu falei, é muito individual. Então, não dá para você fazer uma abordagem e sumir, né? Então, se a pessoa não quer na ação que a gente fala, né? Que a gente traça esse objetivo, se naquela hora a pessoa não quer, opa, seu João, sei lá, Márcio, Juliana, mês que vem eu tô aqui, todo mês eu tô aqui. Então, a hora que você se sentir confortável, você não vai estar sozinha. Você pode procurar a gente aqui. Exato. Deixar a porta aberta de um serviço de saúde, um consultório de rua, né? Que também fazem grandes trabalhos e são aptos para poder dar essa continuidade, né? Para entender que não está sozinho. E a hora que quiser, não vai ficar perdido, vai ter onde se segurar. Trabalhando na rua, né, e na Cracolândia também, a gente acaba vendo duas situações que eu acho que acabam sendo um pouco mais chocantes, que são crianças e mulheres grávidas. Vocês atendem muito esse público? E criança criança é super difícil de chegar. Você precisa ter uma confiança, eles precisam ter uma confiança um pouquinho em você, para daqui a pouco levarem os filhos, sabe? Então, demora um pouquinho para chegar, mas tem chegado. Tá? Geralmente criança tem muito em ocupação. Então, né, ocupação tem muito, então geralmente quem faz trabalho em ocupação já vão até eles, né? Mas a grávida não tem muito, mas a rede de suporte, municipal, em geral, consegue dar seguimento ao pré-natal. Consegue dar seguimento. E aí a gente não chega a ter tanta demanda, não. Mas a rede de pré-natal funciona bem. Que bom. E aí, não chega muito pra gente, não. O que chega muito na Cracolândia, né, que é até uma dificuldade, assim, é que como tem a abstinência da droga, elas fogem de maternidade. Então, sei lá, a gente já viu gente com sonda na rua, né, porque teve, na noite anterior, filho, e aí fugiu da maternidade, tem essa parte. De pré-natal, a gente não tem muito, não. E quais são os principais, assim, casos, né, que você vê na rua e na Cracolândia que chamam a atenção?
Na Cracolândia, o que tem muito é a parte física, né? A rua geralmente é muito físico, né? É muito trauma, é muito corte, é muita furunculose, sabe? Mais a parte física. E aí tem conjuntivite, né? Mais alérgica pela poluição. Tem muita doença de vias aéreas superiores, né? Então, tosse, coriza. Que mais? A Craco é muito diversificada, porque eles não, como tem a abstinência da grávida, da puérpera, né, que vai para a rua, eles não saem dali para poder procurar atendimento, para quase nada. Então a gente tem que ir até eles, né? Tem que ir até eles mesmo. Tipo, eu ficava numa sede e saía um grupo para atendimento na cena de uso. Tem que ir até ele, pegar eles lá, né, e falar assim, poxa, vamos lá, se eu precisar remover ele para poder, até ir para a sede, né, vamos lá, tem que ir lá, falar, olha, eu vou com você, você vem comigo até ali, a gente passa pelo cordão policial, tem que ir lá e resgatar mesmo. Então, e é muito assim, abscesso, né, que não tratou e aí o negócio vai andando, e aí tem que drenar. Como eu falei, do trauma, muita lesão de mão, né, pelo cachimbo, muita tosse também, né, por causa do cachimbo também, do crack. E é isso, assim, a rua tem um pouquinho mais de mudança, né? Aquela hipertensão que não consigo pegar medicação no posto, aquele diabetes que está sem tratamento porque não consegue ir no posto também, não está sem medicação naquela época. Mas, assim, principalmente é parte física. Parte física é infecto-contagiosa, assim, principal. Isso é o que mais tem. E vocês têm esses tipos de medicamento para entregar na rua, por exemplo? Sim. Esse é o que a gente leva para tentar fechar até o tratamento, né? Tem algumas coisas que a gente leva, mas a gente não consegue dar continuidade, né? Porque é um tratamento um pouco mais prolongado. Mas esses, assim, a gente consegue, a gente tem até foca mais nessa parte de doação, porque a gente sabe que sai muito, né? E esse precisa resolver ali, porque eles não vão no posto para poder tratar, sabe? Então, esse é o nosso foco maior. Quando a gente fala de rua e Cracolândia, principalmente, tem muito preconceito por parte da população em geral, né? Tem. Tem. Quais, assim, os maiores preconceitos que você que trabalha diretamente com essa população já sabe que não são, né, verdadeiros? Ou como que a gente pode tornar esse assunto mais aberto à população? Eu acho assim, o preconceito para a rua, não craco, né, não uso de droga, assim, acha que todo mundo sabe, é vagabundo, não trabalha, né? Que tá ali porque quer, né? Então, que não é verdade, né? Que é tipo a meritocracia, sabe? Não tá ali, tá nessa porque não se dedica, sabe? E as pessoas não entendem que tem muita coisa por trás disso, né? Então, tem toda uma base desde a infância, tem toda uma informação, tem toda uma autoestima, tem toda várias barreiras sociais, psiquiátricas, várias barreiras de vícios, né? Cada um, não isso no mesmo balaio, né? Isso aí para cada indivíduo que está ali, né? Então, que eles dormem de dia, então vê na rua dormindo, porque eles não sabem que à noite, de vez em quando, eles ficam acordados para não serem roubados, para não serem agredidos pela própria, às vezes, até tanto por eles, mas como pela própria sociedade que tanto fala deles, entendeu? Então, sofrem violência de várias formas, né? A violência falada, a violência física, né? Então, são várias coisas, né, que as pessoas julgam olhando uma fotografia, né, olhando uma cena. E no crack, né, então, acho que o principal tá ali, tá nessa porque quer, né? Então, tá nessa porque não quer, né? Não sai porque não quer, não sai porque não tem força de vontade, tá vendo? Fulano saiu, né? Saiu e nunca mais voltou, fulano conseguiu. Mas como a gente conversou ainda há pouco, né? Cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua história, cada um tem sua limitação, né? Tem vários tipos de vícios que não é a droga, mas que são difíceis de vencer e as pessoas não olham para isso, sabe? Então tem medo de serem roubados, né? Acha que todo mundo
famoso trombadinho que chama aqui muito, né? Que todo mundo Uhum. é ladrão, sabe? Que todo mundo vai te agredir, né? E as pessoas não conhecem, assim, né? Não conhecem. O risco está em qualquer lugar da cidade, né? E a gente nunca teve nenhum problema em cena de uso de droga nas nossas ações, sabe? Nenhum. Tanto a parte tanto de violência física quanto violência verbal, a gente nunca passou por isso, nunca. Em todos os anos que eu trabalhei também entrando na Cracolândia, nunca tivemos nenhum problema. Pelo contrário, as pessoas conhecem, que abraçam e contam da Sim, vida, e assim. sabem. E no centro do Rio também o que a gente vê é muita demanda, inclusive, por roupa social. Então as pessoas elas estão dormindo ali no centro da cidade porque estão mais perto do trabalho, coisas assim. Sim, sim. Então, sim, é onde né? geralmente eles conseguem mais bicos, né? Tem uma oportunidade maior, com certeza. Acha que é mais. Eu já vi muito, né? Tipo, as pessoas não trabalham, estão aqui só para pegar a doação. Que não é Sabe? verdade. Imagina se colocar nessa vida, né? É uma vida muito difícil. Se a pessoa está na rua para poder pegar a doação, para poder tirar de alguém, nossa, olha o contexto que você está julgando, né? Olha o contexto de vulnerabilidade que você está vendo. Não só, acho que é o principal, né? Não olha como se fosse uma fotografia, não olha como se fosse só aquela cena. Tem que tentar imaginar o que está por trás daquilo tudo, sabe? Conhecer um pouco mais, assim, antes de julgar, antes de taxar, né? Acho que esse é o ponto. Para tudo, né? Um estudante de medicina, por exemplo, que queira voluntariar, que queira participar, tem espaço, tem tarefa, tem como ajudar? Sim, Como é que, sim. como é A gente tem estudante para todas as especialidades, não só para medicina, enfermagem, biomedicina, farmácia, odonto, direito, a gente já tem para tudo, tá? Pelo Instagram, a gente já consegue fazer preencher um formulário e a gente vai chegar na minha mão, na mão da galera da comunicação para poder entrar em contato com essa pessoa. Os estudantes de medicina discutem os casos com os médicos, né? Então eles atendem geralmente em dupla, como se fosse mesmo um ambulatório na rua, né? Discutem com os médicos, e isso se sucede nas outras especialidades também. E uma coisa importante é que a gente não precisa só de pessoas que fazem medicina, que têm envolvimento com saúde, não. Qualquer cuidado é muito bem-vindo e o principal, a gente precisa de mão de obra, né? Porque para levantar a estrutura, para colocar as tendas em pé, para colocar as cadeiras na rua, a gente precisa de mão de obra para isso que a gente está precisando muito, muito, né? Então, para a gente montar a ação, isso se monta, né, com qualquer especialidade, só com boa vontade. Então, se quiser se juntar a nós, a gente está precisando muito também. Então, a ONG não é só medicina, isso é muito importante. Qualquer especialidade que queira somar, que queira cuidar, é muito bem-vindo para a gente. Você pode, de repente, contar um caso, assim, alguma coisa que tenha te marcado nesses seus anos trabalhando na rua? Não, tem bastante, assim. Acho que um marcante, paciente psiquiátrico, né, que eu já conhecia, eu trabalhei um tempo no Médicos Sem Fronteiras aqui no Rio também, atendendo população de rua também, e foi a primeira vez que eu conheci esse senhor, que chegou para a gente, a gente estava com uma liderança que distribuía comida, né, então ele chegou a pegar a sua comida, só que estava extremamente mal cheiroso, e a gente viu um pé enrolado, né. E aí a gente foi até ele não chegou até a gente, nós fomos até ele, oferecemos ajuda, ele não quis, e aí teve um trabalho de uma galera com muita paciência, com muito acolhimento, com muita empatia, né? Sentou perto dele, foi conversando, até que a gente conseguiu que ele quisesse passar em atendimento médico. E aí ele não conseguia caminhar, porque estava com o pé enfaixado, e naquele estado mesmo difícil de cuidado. E aí no braço a gente levantou ele e colocou ele sentado num local, e aí até a gente tentar quebrar eu acho que ele não desenrolava aquele pé há um bom tempo. Caramba. Porque foi uma conversa de
mais de 30 minutos é para a gente tirar aquele curativo. Ora ele tirava, ora ele não deixava. E estava com muito bicho, muito bicho. A gente chama de miíase, né? E foi uma barreira muito grande para ele ver aquele pé de novo e para a gente cuidar, né? Por fim, a gente tentou, a gente ali não deu conta da gente conseguir tratar ele, e a gente removeu ele para o Souza Aguiar, né, que é nosso hospital de referência, que aquilo ali teria que ser cirúrgico. Tempos depois, ele chega na Ação do Rio de Janeiro, com o pé já amputado, ou seja, ele passou por um cuidado ali, ainda com bicho, mas a gente viu que tinha uma limitação psiquiátrica, tá? E aí a gente tentou limpar de novo, com o apoio da Toca de Assis, a gente teve que remover ele, e por fim ele não quis ser removido. A gente tentou novamente, porque precisava de uma nova abordagem, ele não quis ser removido. E aí o que a gente fez? A gente cuidou ali mesmo, na rua, tirou o máximo de miíase que tinha, renovou o curativo dele, e a Toca de Assis vê ele toda semana, tenta achar ele ali na rua do centro. E a gente fica assim. Esse paciente marcou muito, porque era jovem também, e teve uma barreira muito grande, assim, dele propor, da gente conseguir acessar com cuidado, a gente acessar a parte dele psicológica de ver aquele pé que não via, sabe? Isso me marcou muito, porque, por fim, eu não consegui remover ele, e eu tive que respeitar ele e deixar ele na rua. Então, a gente levantou a ação e deixou ele lá. E aí, isso foi bem marcante, assim, sabe? Porque deixar esse paciente na rua, porque ele não quis, e respeitar a individualidade dele, foi difícil, sabe? Porque precisava muito da continuidade. E aí, a gente tem que deixar na mão de Deus e das pessoas que conseguem estar ali toda semana. E a Toca tem visto ele, pelo menos isso. Tem feito o curativo dele, pelo menos. Isso me marcou muito. De cuidado, né? Fora, acho que a mãe procurando um filho dentro da Cracolândia me marcou, e não tem nada a ver com nossa atuação, mas a gente esbarra, né? E ela conseguiu achar, então toda vez isso é bem marcante, assim, sabe? Bem comove muito. É o que você falou várias vezes, né? O respeito à individualidade de cada um e também reconhecer as nossas limitações como voluntário, né? Ou como a pessoa que está oferecendo ajuda. Tipo, eu sabia que ele não era para estar ali na tenda, porque eu não conseguiria resolver o problema dele, mas eu conseguiria ajudar, né? E foi até um dos questionamentos de alguns voluntários lá, que falou assim, mas a gente não vai dar conta. Eu falei, mas é o que ele tem. Ele só tem a gente. Então, a gente vai cair dentro do que a gente puder, né? E assim, fazer o melhor que puder, né? Com certeza. Não tem jeito. Você comentou que trabalhou com os Médicos Sem Fronteiras também, né? Você já fez outros trabalhos, assim, voluntários, além dos Médicos Sem Fronteiras? Já. Pela ONG, com o apoio da ONG, né? Com outras ONGs, eu viajei para Uganda, né? Fiquei cerca de 20 dias na Uganda. Fiz Roraima, né? Fiz Boa Vista, com os imigrantes ali da Venezuela, ali na fronteira. E trabalhos menores, né? Um pouco mais menores. Um pouquinho menores aí. Mas esses foram os maiores que eu fiz até então. E assim, sem querer te segurar muito mais, mas agora eu fiquei curiosa. Não, tranquila. Não. Como é que foi essa sua experiência na Uganda, por exemplo? Como que diferente, né, de atender no Brasil, essa população de rua e tudo mais? É diferente, mas assim, é a população vulnerável também, de certa forma, mas é uma vulnerabilidade que é meio que global na vilarejo onde eu estava, né? Então, você vai ajudando aquela população, mas é uma população meio equilibrada, diferente da rua, né? Onde, ora, você está vendo um turista passar e ora tá a rua ali do lado, ali no Largo da Carioca. Né? Então, a gente tem uma estratégia meio que da vila, né? É uma população meio que parecida, né? Só com suas diferenças de idade. Então, a sua proposta de saúde é um pouco mais fácil de você pensar, né? Aí, a Venezuela é
parecido um pouco mais com a rua, né? Então tem muita doação, tem muita gente que não tem locais para ficar, aí é mais rua, né? Só que aí são famílias inteiras na rua. São pessoas que têm formação e estão na rua agora, né? Que antes tem formação superior na Venezuela e agora não, no Brasil não mais, não consegue atuar daquela forma, né? Então é uma rua diferente, né? Mas é rua. É basicamente rua, né? Onde tem um suporte de doação mesmo. Doação de comida, doação de banho, né? Doação de roupa. Essa é um pouco mais próximo do que a gente conseguiu ver, né? Do que a gente consegue atuar. Mas são diferentes, né? Culturalmente diferentes, né? Com certeza. Um dos temas, né, que eu sempre abordo é a questão do idioma, né? Quando você foi para Uganda, como é que foi essa conversa com o paciente, né? A Uganda tinha intérprete, né? Na Venezuela, de certa forma, também, porque tinha alguns indígenas que aí precisavam, eram mais dialetos, né? A Uganda é só dialeto. E aí alguns falavam inglês, alguns da Uganda falavam inglês e outros dialetos, mas aí a gente tinha intérprete que aí pegava o dialeto e transformava em inglês, aí a gente atendia em inglês. Era tudo dessa forma. Caramba, então, era uma tradução, então, né? Dialeto em inglês, inglês para você e voltar. Isso é muito difícil mesmo, porque assim, é uma linguagem mais acessível possível, né? Mas você parte da linguagem técnica para você falar para uma pessoa que é leiga de saúde, né? É só moradora daquele vilarejo que vai entender. Você tem que ser claro no que você está propondo, no que você está perguntando, e acreditar que ela vai transformar aquilo ali para o dialeto, do dialeto para ela me trazer. É enrolado. Essa situação para quem quer fazer esse tipo de trabalho voluntário, ficar atento a esse tipo de coisa para se preparar, né? Exatamente, perfeito isso, porque você tem que partir de uma comunicação muito direta para que você facilite o trabalho do intérprete, para o intérprete passar e te trazer uma informação correta, né? menos errada possível, vamos colocar dessa forma. Mas muitas vezes era por gesto. Aí não tinha jeito. Quando eu sentia que o intérprete não estava indo comigo, aí tinha que ser gesto. Eu e outras pessoas estavam comigo também. Evelyn, adorei falar com você. Obrigada pelo convite, aí é ótimo, é sempre bom a gente falar do Obrigada que a gente você por gosta aceitar. de fazer. Não sei, tem mais alguma informação que você gostaria de acrescentar? Alguma coisa que você gostaria de falar? Acho que não, acho que eu falei o que eu gostaria muito era de divulgar como a gente trabalha, porque realmente a gente precisa de muita ajuda, sabe? Porque para a gente crescer, né? Para a gente conseguir atingir mais pessoas, e assim a gente vai criando uma medicina mais global, né? Sim, mais humana também. Exato. Então, voluntário. Quem tem vontade de fazer trabalho voluntário, Instagram do Médicos no Mundo. Isso, que vai chegar, Médicos do Mundo Brasil vai chegar para a direção nacional, mas cada regional tem o seu Instagram também. Então, de alguma forma, vai chegar até a gente. E pessoas que querem ajudar de longe, a gente também consegue fazer essa participação. Não consigo ir para a rua, Evelyn, aos domingos, mas, poxa, sou formada em comunicação, poxa, sou formada em RH. Entre em contato que ajuda a gente também. Qualquer ajuda é muito bem-vindo, viu? E tem espaço. Né? A ONG só trabalha com doação, tá? A gente até recebe doação de dinheiro e a gente presta conta para isso, mas a maior parte das doações que giram nas ações são doações de medicações, são doações de tendas, são doações de papéis, de impressos, tá? Então, a ONG predominantemente trabalha com doação. Então, querendo doar também pelo Instagram, a gente consegue fazer esse direcionamento para cada filial, para cada local. Perfeito. Tem o meu Instagram, que eu até coloco pouca coisa, mas da ONG deixo mais para divulgação da mídia mesmo oficial, que eu acho que assim é legal, né, para as pessoas conhecerem. Mas o meu é Evelyn Feitosa, com Z.
né? E o que quiserem saber, o que quiserem perguntar, acho que é sempre muito bem-vindo também. Ótimo, Evelyn, muitíssimo Tá bom? obrigada. Para quem quiser conhecer, é só chegar. Então tá bom. Sempre a gente está sempre no Largo da Carioca. Em algum domingo do mês, geralmente o penúltimo ou o último do mês, a gente está lá. Só chegar, por mais que não queira ajudar naquele dia, queira conhecer, é muito bem-vindo. Então, vamos saber que fica aberto também para quem tem interesse, né, de conhecer. Só para quem quiser conhecer, que às vezes está inseguro com modos de atuação, sei lá, inseguro com a população, sabe? A gente entende isso tudo e sabe receber, não tem problema não. Só chegar.